Olá, YouTube. Olá, sobrevivencialistas. Recebi o vídeo em resposta de um companheiro aqui do canal, Bozorel, e onde ele fala o ponto de vista dele sobre o sobrevivencialismo, né? Que é o material que eu escrevo aqui. E eu falei para ele que eu ia fazer um vídeo em resposta desse material que ele me passou. Eu vou contar uma história para vocês. Infelizmente ele colocou o vídeo como privado. Quem é o Batata? O Batata saiu de São Paulo há mais ou menos 6 anos para vir morar no interior. O Batata era um executivo em São Paulo. Exatamente, executivo no serviço público de saúde. Cheguei até onde eu podia chegar. Eu estudei administração de empresas, depois eu fiz um curso de hotelaria e depois eu fiz um curso de gastronomia. Também fiz o curso de administração no centro de formação. Depois disso, os cursos foram particulares. Eu mudei para o interior há 6 anos. Larguei um trabalho concursado e vim para essa cidade que eu estou hoje. Abri uma empresa, abri uma loja, vendia material de gastronomia mesmo, não supermercado, tá? Minha esposa também começou um negócio pequeno, mas muito pequeno. Bom, no decorrer dessa lida, eu tinha um concorrente. Esse concorrente decidiu que queria comprar a minha loja, né? E eu vendi essa loja para esse cara. Que foi assim que eu consegui comprar minha casa e tudo mais, que é o lugar que eu moro hoje. Passado um tempo, resolvemos investir na empresa da minha esposa. Legalizamos, formalizamos tudo. E aí o bicho começou a pegar. Veio a crise. Vocês sabem a crise? A marolinha do Lula? Pois bem. O segmento que a gente trabalha foi o primeiro a ser afetado, é o primeiro a ser cortado. E cortaram os contratos que eu tinha. De 9 contratos eu perdi 8. Eu fiquei com o menor e pior deles. Bom, resumo, gente. Na hora que isso aconteceu, a minha esposa ficou grávida. Ela engravidou. E eu me vi numa situação muito difícil, porque eu era um cara que eu vivia de terno, gravata, não tinha muita noção de nada, perdi todos os clientes de uma vez só. Aí você fala, pô, sobrevivencialismo é para crises, para problema de asteroide, nada, que nada. Foi ali, né, uma crise mundial. E realmente não é que eu perdi clientes, meus clientes tinham que viver também. Eu entendi a posição de cada um deles na hora de financiar o serviço. Bom, acontece que eu fiquei numa necessidade extrema, né? Além dos custos da empresa, os custos da casa e tudo mais. Eu fiquei no 0 a 0 quando vendi a loja, acabei comprando a casa aqui. E foi mais ou menos isso. Imagina a situação agora, você com a sua esposa grávida, de repente tudo que você tem em termos de grana morre, acaba, né? Eu tinha poucas opções. Eu vou ser sincero, eu tinha R$ 800 na mão. Foi o que sobrou do último contrato. Tá? E a minha previsão de ganho era de R$ 430 para o próximo mês. Parece piada, né? Como pode um empresário... Eu era um pequeno empresário, um microempresário, e estava nessa situação. Tá? Me vi numa sinuca de bico.
E começou a ficar ruim para todo mundo. As empresas da região começaram a demitir. Então você imagina uma cidade estável, de repente perder 40% das pessoas desempregadas, meu. Os sindicatos pirando. Parecia brincadeira, mas não era. Eu realmente me vi numa situação ruim. A minha opção, com os R$ 800, comprei metros de arame, um monte de semente, saí lá do meu trabalho mais cedo, capinava a horta, fiz galinheiro, pegava o que eu tinha e bancava arroz, feijão, e a gente viveu muito tempo com isso, cara, com medo que a gente produzia aqui em casa, comendo coisa da horta, trocando. Eu troquei abóbora por espinafre para tentar dar algum nutriente para minha esposa, porque ela estava grávida. Ela precisava comer verdura e tudo mais. Meu, eu tive que prover isso em algum momento. E a situação se prolongava e não melhorava. E você imagina, há 2, 3 anos atrás eu andava de gravata, de sapato italiano em São Paulo. E de repente eu estava aqui numa cidadinha passando necessidade, meu. Do nada, por uma crise mundial. Bom, enfim. Arrumei empregos, capinei lote, na enxada. Trabalhei de garçom à noite. Fui cozinhar, que foi uma das coisas que me ajudou muito, porque eu ia fazer jantar para os bacanas, para quem queria, eu ia cozinhar. E aproveitava para comer alguma coisa, levava ela junto, com aquele barrigão enorme, lavando louça. Eu me lembro que, descendo a rua uma vez, eu não tinha R$ 3 no bolso. E ela me pediu um espetinho desses de gato, cara. Ela estava com 8 meses de gravidez. E eu não tinha R$ 3. E na semana seguinte, quando eu consegui pegar uma grana por algum trabalhinho aí que eu não lembro qual era, e aí eu via a necessidade de me melhorar, porque eu era executivo, eu sabia fazer conta. Mas, meu, eu não ia arrumar um emprego, não ia nisso, eu tive que fazer o que apareceu. Eu fui colher maracujá para ganhar 40 conto num dia de trabalho debaixo do sol. Mas, meu, 40 conto era saco de arroz, cara. E eu comecei, eu ralei, eu fui atrás, ela também. Mas aquele dia do centro, a gente desceu a rua e eu não tinha R$ 3 para comprar um espetinho de gato. E ela ficou com vontade. E na outra semana, uma outra coisa apareceu e eu não pude gastar os 40, eu não pude levar ela. E assim foi até que a criança nasceu, cara. Eu passei um perrengue incrível. E eu ia fazer o quê? Eu ia voltar para São Paulo? Uma mão na frente e outra atrás, parar na rodoviária e pedir moeda? Cara, eu tive que aprender, eu tive que ralar. Isso me dói de saber que eu não tinha como bancar um espetinho de gato na rua para minha esposa que estava grávida. Meu filho nasceu em fevereiro, caras. No dezembro daquele ano, de 2 anos atrás, no ano novo, a gente tinha um prato de lentilha. E outro amigo ligou e falou, eu tenho pão, cara. Nós comemos pão com lentilha no ano novo. Era lindo para um bushcrafter. Pão de lentilha feito num caldeirãozão de aço, de ferro enorme. Mas era lentilha. E ganhamos pão naquele dia. Eu não sei, talvez esteja muito fora da realidade de todo mundo, do que vocês pensam. Mas em momento nenhum eu pude abaixar a cabeça ali. Porra, meu filho estava nascendo, meu. Eu tive uma criação de trabalho, não de mendigar coisa, sabe? Eu não ia pedir moeda na rua. Eu fui trabalhar de garçom porque eu tinha rango no coisa e eu voltava com uma marmita para casa, meu. Eu dividia a minha janta do restaurante com a minha esposa.
Só que antes até aí, eu sou formado, eu tenho 2 faculdades, uma especialização. Eu estava imune? Não estava, eu era empresário, eu tinha o CNPJ. Mas eu tive que fazer milhares de sacrifícios. Eu não perdi a cabeça nenhuma vez. Eu não fiz nada errado nenhuma vez. Nunca na minha vida eu fui desonesto. O filho da puta que é desonesto hoje é porque ele nasceu, porque ele é um filho da puta mesmo. Porque o homem, independente da privação, se ele teve educação, ele vai ser homem sempre. Isso é sobrevivencialismo. É isso aí. Foi a galinhazinha que não faltou nenhum dia aqui em casa. Que a gente comprou pinto com aqueles R$800 e aquelas telas para criar aqui. Pegou na enxada para poder comer um pouco de verdura, cenoura, beterraba. Porque o pacotinho era 50 centavos. Foi isso que a gente passou por aqui. A gente ia dormir 6 horas da tarde porque não suportava ficar sem luz, porque várias vezes cortava. E quando ralava um dia, ia lá e pagava a conta de luz. Ficava um mês, no outro mês cortava de novo. E ficava dias. E ia dormir cedo, acordava cedo. E acordava às 5 horas da manhã, tratava da galinha, capinava o terreno. Fazia horta. Saía para trabalhar. O que desse, o que aparecesse. Sabe? O que aparecesse. Pegava 3 turnos no restaurante de alguém, pagando 30 conto por dia. Mas, o que eu podia fazer? Sabe? Graças a Deus eu não tinha aluguel, mas fiquei sem água. Sabe? Tive que encher caixa d'água, tive que encher piscina aqui para poder ter água quando faltasse. Chegou a faltar 15 dias. É desumano. O governo é desumano. Não adianta você ter uma casa própria, você é refém. Não paga a conta, você fica sem água. O cara não queria saber se minha esposa estava grávida, se eu precisava de água para beber, para não matar a criança. O cara não quer saber. A companhia está se fudendo para você. Não é só tudo o que pode acontecer, não é só a ameaça que está em torno da gente, não. É uma crise lá na casa do caralho. Um americano, faliu um banco cheio de imóveis lá e ferrou a gente aqui, numa cidadinha de cu de mundo do interior. E quantos outros não foram? Quantos empresários não perderam dinheiro com o Collor? Quantos empresários não são roubados? Quantos sócios não sacaneia? Carro parado 6 meses na garagem porque não tinha dinheiro para combustível. Fazia a pé, 6, 7 quilômetros por dia. Mas é a vida. Uma coisa é você começar, você está confortável agora. Quer saber por que eu me preparo? É por isso. E para outras coisas também. Chegou o cúmulo. Minha casa não tinha portão. Porque isso me pegou no meio da construção. Quando eu cheguei em casa um belo dia, não tinha um bujão de gás, porque algum drogado filha da puta levou embora para trocar por crack. E, por acaso, eu tive que cozinhar, cara, nesse fogão a lenha que vocês estão vendo aqui, por 20, 30 dias. Até eu pegar 30 conto pro bujão e mais 30 para poder comprar uma casca nova. Como que a crise chega? De onde ela vem? Ah, por que isso? Por que aquilo, batata? É por isso, cara. É por isso, você aprende. Se hoje está de gravata, amanhã você está capinando terreno. Você está tratando de coelho. Tá? Essa é a vida, olha lá. Olha a filhotada lá. Hoje eu me preparo. Eu não sei o que está por vir. Pode ser que venha qualquer merda. Não quero saber. Sabe? Então, esse mês, se eu tiver 30 conto, eu já não vou precisar comprar arroz, eu não vou precisar comprar feijão, eu não vou precisar comprar carne, não vou precisar comprar mais um monte de coisa. De repente, eu direciono se for uma crise pequena. E se for uma crise grande, de repente, eu tento me virar um pouco mais. Sabe? Mas eu tive que andar, cara. É uma cidade interior, tem árvore frutífera. Às vezes, eu pegava uma sacolinha, saía para andar e voltava com ela cheia de fruta para minha mulher comer. De uma em uma, pegando em pezinho, pedindo licença pro dono. Isso aí o que é mais sobrevivencialismo que isso? Você quer outra situação?
Não importa onde você tá, não, irmão. Na cidade, no campo, é difícil. Todo mundo tá sujeito. Amanhã eu vou fazer uma cirurgia simples agora. Vai que eu morra. Como é que fica? Como é que minha esposa vai se virar com meu filho agora com 2 anos? Não é fácil, sabe? Não é fácil. Mas você acaba usando o que você tem, você acaba valorizando o que você tem. Qual é a condição que vai te colocar numa situação de sobrevivencialismo? Ninguém vai saber, cara. Nenhuma família sabe. Então, isso é um depoimento, não sei o que é isso, mas eu acho que eu queria fazer isso como resposta pro cara. E aviso para quem quiser. Sei lá. A gente não sabe o que pode acontecer. Pode não ser comigo, pode ser com a minha irmã, pode ser com alguém que eu goste. Quantos amigos não vieram me estender a mão aqui? Quantos não vieram para me sacanear também? Vergonha? Nenhuma. Eu venci. Estou na minha casa. Estou vivo aqui, ó. Meu filho está lá saudável pra caramba. Muito bem alimentado. Muito bem nutrido. A gravidez foi legal. Mas a fase foi negra. Eu sei o que é. Então, talvez eu não seja um especialista tão glorioso como muitos outros que tem por aí. Né? Eu sou um cara comum. Né? Um cara comum como a maioria que está me assistindo, ou não. Eu falo com quem aqui? Falo com engenheiro, com médico, com guerreiro, com estudante. Você não sabe amanhã, cara. Ninguém sabe. É por isso que eu me dediquei ao sobrevivencialismo. O sobrevivencialismo é isso. Quantas vezes eu não tive que entrar em meio de mato aqui para pegar lenha pro meu fogão? Eu podia estar numa situação de sobrevivência ali em qualquer momento. Eu, meu machado e... Pô, eu precisava de fazer fogo. Você acha que tem lenha em todo lugar? Não tem. O que tinha na região eu já queimei. Sabe? Demorar semana para sentir o gosto de um café na boca. Ficar desesperado quando o dono do restaurante não te paga 10 conto, 20 conto. Eu via o que era importante, aquela caixinha que o cara deixava na mesa ali, sabe? Aqueles 3, 4 reais. Que falava, eu era o melhor garçom do mundo, cara. Capinava lote durante o dia, colhia maracujá, laranja no sítio. Com a mão tremendo, carregando a bandeja lá, sorrindo para todo mundo. Falava, muito obrigado. Quando o cara deixava 3 reais de moeda lá, era glória. Porque eu sabia que 3 reais lá era uma ajuda eu pagar uma conta de uma coisa necessária em casa, essencial. Eu não tinha luxo nenhum. Como cheguei a essa situação, se eu tivesse grana no banco, eu tinha morrido do mesmo jeito. Porque você imagina você ter uma empresa e ter que arcar com tudo isso, todos os custos que ela tem. Dispensar um funcionário, sabe? O cara tá lá dependendo de mim. Eu vou mandar o cara embora e falar, vai para casa, quando eu tiver eu te pago, aí a família dele ia passar fome. Então você tem responsabilidade. Quando você tem um pingo de vergonha, você é um empresário e tem um pingo de vergonha na cara, você sabe que você está provendo a família de alguém. Eu ia deixar o cara passar fome, o filho dele passar fome, cara. Eu não ia conseguir viver com isso. Mas isso é de cada um, né? É isso. Sobrevivencialismo é isso. É se preparar. A gente não sabe o que vem, né? Não é só fantasia, não é só zumbi, não é só asteroide, não é o que passa na Discovery. Pode ser uma crise financeira. O mundo está muito frágil, irmão. Muito frágil. Essa semana eu vou colocar uma série interessante, que é os pilares de sustentação do sobrevivencialismo. Já está mais que na hora de postar isso. Gostaria de agradecer os quase 600 pessoas que estão aí inscritas no canal. Nunca esperava isso. Tô cada vez mais tímido de falar com vocês. Porque eu tenho vergonha, sou um cara comum, já falei, meu. Aparecer na frente de 600 caras e falar, e aí, eu tô mostrando isso, é tenso. Mas é isso aí, vamos que vamos.
Um abraço a todos, que Deus abençoe cada casa, cada um de vocês. Na hora que tiver, se vocês passarem por alguma dificuldade, erga a cabeça, tá? Não desiste não, não vai por caminho ilegal. Sejam sempre, anda na linha, sabe? Faz a coisa certa. A gente tem que resgatar um pouco do valor dos homens do passado, sabe? Nem tudo é alegria, nem tudo é legal. Hoje a gente está aqui assando uma asa de frango para tomar com cerveja. Amanhã a gente está dividindo essa asa em dois para poder servir para o almoço e para janta. E aprendendo o que é tabela nutricional na marra. Para quem não aprendeu hoje. Já vi muito sobrevivencialista que começou ontem, uma estrutura 10 vezes melhor. De repente o cara investiu agora, o cara tem grana. Outros tem que ir na marra, tem que ir nos barrancos, nos trancos, catar bambu lá embaixo, arrastar na unha. É isso aí. Só que se você faz hoje, amanhã você não precisa se ferrar tanto para fazer. Ou você pode direcionar para outras coisas. Certo? Um abraço. Até mais.